mesmo. Olha aqui, doutora Mara Belal, como é que a gente faz para resolver essa problemática de mudança de voz? A família pode fazer alguma coisa ou só o fonoaudiólogo pode resolver isso? Não, na verdade, nós temos a voz muda no rapaz ao redor dos 13 anos e meio. E essa voz, ela flutua como você demonstrou. Então, ela salta, fica grave, fica fina. Geralmente, isso leva 3, 4 meses e acaba sumindo. Se isso persiste por um tempo maior, Clodovil, aí é importante procurar um fonoaudiólogo para ele reposicionar a voz adulta. Essa passagem de voz, ela é muito importante. Mas ela é importante que... Primeiro, é uma coisa natural, mas ela é importante de que forma? Ela estabelece o quê? Ela estabelece, é quase que um ritual de passagem para a vida adulta. Quer dizer, é muito desagradável quando você vê um homem adulto, pleno, com uma voz infantil, com uma voz feminina, com uma voz fina. É um marcador de sexualidade importante. E a mudança da voz, ela ocorre ao redor dos 13 anos e meio, 14 anos, quando o menino realmente deixa de ser a criança e passa a ser adulto. Então, a voz passa a representá-lo melhor. No caso de uma moça, por exemplo, que fica com aquela voz infantiloide, isso significa alguma coisa? O que significa verdadeiramente? E isso pode ser arrumado? Pode. Na verdade, a voz do homem muda mais do que a voz da mulher. A voz do homem muda mais ou menos uma oitava, 8 notas. E a voz da mulher, 2 ou 3 notas. Então, uma mulher que é adulta e fica com uma voz fina, é uma mulher que é vista como mais frágil, às vezes mais coquete, às vezes mais infantil. Isso prejudica se ela é uma profissional. Eu estou lhe perguntando isso porque a Elizabeth Taylor começou como atriz Muito cedo. Ela foi atriz infantil, depois foi atriz na adolescência e acabou virando Elizabeth Taylor. E uma vez eu fui ver a peça The Fox em Nova York e era uma coisa impressionante porque filas e filas para ver o mito Elizabeth Taylor. E quando ela aparecia em cena, a voz dela era tão chata, tão enjoada e a peça era tão disgusting, entendeu? Que a gente saía no primeiro. Mas todo mundo ia para reverenciar a estrela. Agora, isso nunca prejudicou a Elizabeth Taylor, essa voz esganiçada que ela tem. Eu acho que essa voz nunca prejudicou por várias coisas. Primeiro que ela tinha uma beleza estonteante, um poder de comunicação fantástico, né? Lhe foi dado uma série de papéis muito bons, onde ela pôde mostrar a capacidade dela enquanto atriz. E ela não fez uma carreira grande no teatro, ela fez uma carreira muito maior no cinema. E no cinema, a amplificação vocal corrige a falta de projeção à potência. Um ator verdadeiro do teatro, a gente brinca e fala, bom, sair da televisão para o teatro é muito difícil. É mais fácil vir do teatro para a TV. Porque a TV, ela amplifica naturalmente a voz e o teatro não. Eu preciso realmente de ter projeção. E Elizabeth Taylor tinha uma voz pequena e uma voz que, quando ela projetava, ficava esganiçada. Então, e era muito feia realmente a voz dela. O teatro não favorecia Elizabeth Taylor de jeito nenhum. Nós tivemos outras atrizes que começaram a carreira na infância, como Natalie Wood, como Shirley Temple, que depois acabou virando uma política importante americana e tal. Agora, Sandy Júnior, que são as nossas crianças mais expressivas, depois de Simone e de outros que começaram com a televisão, são as crianças mais expressivas. Começaram a cantar muito cedo. Quem são eles? Que mudança aconteceu? Foi para melhor? A senhora acha que eles estudaram? Como é que eles fizeram essa transição de voz? Veja bem, no caso da Sandy Júnior são 2 modelos muito positivos. Por quê? Porque eles cantam uma música que é adequada para vozes deles, né? Tanto quando pequenos, eles não procuravam imitar adultos. Isso é importante que o cantor mirim não imite o adulto. A voz da criança é uma voz específica da infância. E a voz do adulto não existe nada pior do que uma criança deixando de ser criança imitando o adulto, né? Isso é muito chato, isso é muito ruim, isso pode prejudicar, pode colocar em risco a voz. Eles cantam uma seleção de músicas que é adequada para eles. A Sandy, ela é muito privilegiada do ponto de vista vocal. Ela é afinada, ela é um bom modelo, ela é correta no que ela faz, ela canta sorrindo, ela é agradável. Você pode gostar, pode não gostar, e gosto a gente não discute. Mas do ponto de vista técnico e de modelo para as nossas crianças, ela é um modelo positivo. O que ela faz, ela desempenha bem um papel. A voz dela está amadurecendo, ela está passando por uma fase mais adulta. E o que é interessante, Clodovil, é que ela tem muita chance de ser uma ótima cantora adulta, porque não é garantia que eu seja uma boa cantora mirim que vai fazer carreira de sucesso na fase adulta. No caso dela, a senhora acha que ela poderá... Mas que cuidados ela teria que tomar com a voz para poder se tornar uma cantora
adequada à idade, porque não tem nada pior que cantora que cresce cantando e depois canta como um menino o resto da vida. É uma coisa pavorosa. Né? Eu acho que a gente poder viver a propriedade é um privilégio e é um grau de sanidade mental, né? E de inteligência. Eu acho que o risco da Sandy hoje é o fato dela se sobrecarregar na agenda, porque, claro, eles são os nossos adolescentes, as nossas crianças mais importantes no Brasil. Quer dizer, olha que gracinha, que presença de palco, como ela tem jogo, como ela articula bem, abre a boca, como ela é simpática. E hoje ela é mais simpática ainda, hoje ela tem um sorriso estampado o tempo todo. E as pessoas querem ver alegria também, E né? no caso do menino, porque toda pessoa que faz a segunda voz é o mesmo problema do tio, né? O Chitãozinho, por exemplo, faz a segunda voz, então fica toda a expressão, todo o brilho para a primeira voz, que no caso é o Chororó. No caso dos dois, a primeira voz está com a Sandy, a segunda voz está com o irmão. Então houve sempre aquela coisa de que ele não seria nada, que ele não viraria nada. Mas eu sinto na voz dele uma mudança para melhor e ele está ficando com um timbre de voz bonito. Ele já mudou a voz. Ele já mudou a voz. Ele está com uma voz adulta, ele está com uma voz boa. Ele até pode ser uma grande surpresa para nós, porque realmente é muito difícil ser o irmão da Sandy. É muito difícil. Mas dentro de uma família como a deles, quer dizer, o fato deles terem se destacado em carreira independente é muito bom. Quer dizer, mostra o valor deles. A família pode ajudar, mas não vai fazer um cantor. A gente tem famílias de cantores, isso, o ambiente musical favorece. Júnior está mudando a voz, está mudando com uma voz boa, está adquirindo uma melhor expressão. Agora, é claro que o carisma da Sandy, o carisma vocal, a comunicação dela é muito boa, ela é muito expressiva, ela é muito extrovertida. Quer dizer que ela sempre será mais estrela que o irmão, é? Eu acredito, não dá para prever, né? Eu acredito que ela tem mais chance. Mas será que porque o público do mundo inteiro não gosta mais de cantores do que de cantores? As cantoras sempre têm mais possibilidades que os cantores. Mesmo que ele seja muito bom, as mulheres têm esse privilégio no canto, elas são sempre muito mais admiradas. A gente gosta de muito mais cantoras do que de cantores, né? Acho que todo mundo é assim, né? Assim, agora, a senhora conhece a Patrícia Max? Não. É Patrícia Max, né? Patrícia Max? Max. Não? Não. Procure prestar atenção nela. Ela começou cantando quando era criança e até uma voz belíssima e está fazendo um repertório lindíssimo, uma carreira, porque ela não tem essa coisa da celebridade, mas ela é uma grande cantora realmente. Agora, no caso de uma pessoa comum, nós estamos falando de Sandy Júnior, mas cada pessoa na sua casa, quando tem um filho, ela acredita que tem uma estrela em casa. Todas as mães são assim, todos os pais são assim. O que se deve fazer para se acomodar a voz da pessoa? Digamos que ela cante e não tenha feito sucesso na infância e pretende ser cantora no futuro. O que é que se faz? Tem algum processo que se possa fazer em casa para melhorar a voz? Veja bem, todas as pessoas querem cantar. Cantar é uma coisa, ter o talento e se tornar um profissional é outra totalmente diferente. Se a criança, a gente percebe que ela tem pendor musical, que é afinadinha, hoje nós temos vários corais infantis. Hoje São Paulo tem uma associação dos regentes de coral infantil, que é a ARCE. Quer dizer, existe um movimento todo para se cantar, para se trabalhar em coral. Então coloque seu filho num coral. Ele tem que aprender harmonia de grupo, seja o coral da escola, seja o coral da igreja, seja o coral municipal. E se ele realmente tem condições e talento, estudar música é um dom que nunca é perdido, mesmo que você não se torne um cantor. Se tornar um cantor exige muita prática, muito talento, muita dedicação e muita abnegação, porque é uma vida difícil. A gente não pode garantir que um talento infantil vá se tornar um talento em adulto. Torcemos pela Sandy. Desculpe, eu conheci a Elis muito bem, conheci logo no começo da carreira e sei que ela começou cantando na adolescência, embora tivesse feito programas infantis também. Mas o grande trabalho da Elis foi orquestra, ela viajou muito pelo Rio Grande do Sul e ela trabalhou, ela fez a Estrada da Noite, como diz o Milton Nascimento. Mas ela transformou a voz porque já era assim. É possível uma menina que tem uma voz feia, de repente vir a ser uma grande, ter uma voz belíssima? Na mudança de voz isso pode acontecer, porque homens, por exemplo, eu vejo meninos que têm uma voz esganiçada e que de repente ficam com voz de locutor. Uma voz maravilhosa. A mudança da voz do homem, quer dizer, se a voz do homem é uma voz muito esganiçada, a chance dele ter uma voz boa na idade adulta é maior do que a voz da menina. Porque a voz da menina vai mudar pouco na muda de voz. Ela é muito sutil, a muda vocal da mulher. A muda vocal do homem
homem não, ela é bem drástica e ocorre entre 13 anos e meio e 14 anos. Então, se ela não ocorreu se ela ocorre nesse período e a voz passa a ser uma voz mais grave, como a laringe do homem cresce muito, Clodovil, a chance dele ter uma voz mais bonita, mais fluida é muito grande.